2.300 é a quantidade total da área, dividido por 13, que é o que um galãozinho vai fazer. Quando tu espalhar 1 litro de produto em 1 metro quadrado, gera exatamente 1 milímetro de espessura. O dimensionamento de quantidade de quilo por área foi feito em cima de um piso polido. Se fosse um piso que ele tivesse mais rústico... Gente, então vamos lá. Então, vamos supor, a gente viu aí então que é 300 gramas por metro quadrado. Agora vamos falar então sobre quantitativo do primer raspado. Vamos supor que tu tem um piso de 2.300 metros quadrados para orçar. E tu precisa saber a quantidade de primer que vai para esse piso. Geralmente, quando a gente vai fazer um orçamento, nós aqui, o que a gente faz? A gente manda o quantitativo para o nosso fornecedor e ele que nos passa os quantitativos, nos entrega o orçamento pronto. Mas se caso, por algum motivo, tu queira saber o quanto que tu gasta de material, para executar um piso, nesse caso aqui do primer raspado, vai ser o quê? A recomendação desse fabricante é 300 gramas de produto por metro quadrado. Esse é o gasto e é o rendimento do primer no piso, para 2 demãos, certo? Então, como é que se calcula isso? Como é que se calcula? Então, um galão desses aí que vocês estão vendo, ele vem, a medida dele não é em litro, é em quilo. Então, vamos imaginar que tem 4 quilos. 4. E a gente viu que o rendimento, conforme a indicação do fabricante, é 300 gramas por metro quadrado, para as 2 demãos. Então, se um galão tem 4 quilos, então é 4 dividido por 300, que vai dar, em média, de 13. Então, são 13 metros quadrados. Um galãozinho de 4 quilos vai render 13 metros quadrados. Então, agora, vamos supor que o piso tem 2.300 metros quadrados. Então, vamos lá. 2.300 metros quadrados dividido por 13 metros quadrados, que é o que um galãozinho vai fazer. Então, 2.300 é a quantidade total da área, dividido por 13, que é o que um galãozinho vai fazer, que dá igual a 176 galãozinho. Então, 176 galãozinho. Então, agora a gente sabe que se for fazer um orçamento para um piso de 2.300 metros quadrados, a gente vai ter que saber quantos quilos vai ir por metro quadrado. Depois que a gente souber quantos quilos vai por metro quadrado, o que nós precisamos saber é quanto que um galãozinho ele produz. Para isso a gente precisa saber quantos quilos vem em cada produto. Nesse caso aí é 4 quilos, tá? Então 4 quilos dividido por 300 gramas por metro quadrado, a gente chegou ao número de 13 metros quadrados. Então quer dizer que um galãozinho vai dar para 13 metros quadrados para as 2 demãos, certo? E se for achar o cálculo total da área, é o valor da metragem total da área dividido por 13 metros quadrados, que vai dar o total de 176 galãozinhos. Então, esse piso de 2.300 metros quadrados, multiplicado por 13 metros quadrados cada embalagem, igual
2.288. É que tem uma vírgula, depois da vírgula tem alguns pauzinhos ali. É mais ou menos. Beleza, pessoal? Reforçando aqui que tu precisa saber qual que é a indicação do fabricante sobre o rendimento. É a partir de lá que tu vai saber fazer o cálculo. Reforçando também que esse piso, o dimensionamento de quantidade de quilo por área foi feito em cima de um piso polido. Se fosse um piso que ele tivesse mais rústico, provavelmente, em vez de 300 gramas por metro quadrado, iria mais. Podia ser 400, podia ser 500 gramas, diminuindo então o rendimento por metro quadrado do produto. E no total aumentaria a quantidade de produto. Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar sobre a aula prática de rendimento. O cálculo de espessura em micras no piso. Como determinar a camada final do primer epóxi raspado no piso? Vamos lá. Dados de entrada da aplicação. Qual que foi o consumo indicado pelo fabricante? 300 gramas por metro quadrado, que foi o recomendado pelo fabricante para aplicação naquele piso. Então a gente viu também que a embalagem do produto, que é um galãozinho, ou seja, é um kit. Eu falo um galãozinho, mas é um kit, componente A e componente B. Somando os dois, dá 4 kg, tá? E que fica entre 3,6 e 4 litros. Ok? A gente viu também que o rendimento prático, a área total coberta de 13 metros quadrados por galão, para 2 demão. Agora, se for uma demão só, eu vou aplicar 2 demão, mas aí tu não vai conseguir aplicar as 2 demão numa vez só, porque vai dar muito grosso. Vai ficar ondulado. Então, com um galãozinho, tu vai fazer 26 metros quadrados, raspadinho. Depois, com o outro galãozinho, mais 26 metros quadrados. Que depois, calculando, tu vai ver que deu 2 galão para 26 metros, ou seja, deu 1 galão para 13 metros quadrados. Ok? Tá, qual é que é a primeira coisa que tu precisa saber? A primeira regra é a regra de ouro da micragem. Tá? Agora tu precisa saber qual que é essa regra da micragem. Vamos lá, volume por área. Quando tu espalhar 1 litro de produto em 1 metro quadrado, gera exatamente 1 milímetro de espessura, ou seja, 1000 micras de espessura úmidas. Esse cálculo dá exato, tá? Quando o teu produto que tu estiver usando, o teu epóxi, for de altos sólidos, 100% de sólidos. Porque daí ele não tem evaporação de solvente. E a camada úmida aplicada é igual à camada seca final. Então, 1 milímetro equivale a 1000 micras. Essa é a unidade padrão de medida na construção civil. Tá? Então, recapitulando, se tu pega um produto 100% de sólidos, 1 litro, tu tem uma latinha de 1 litro de um primer raspado de 100% de sólidos. Se tu colocar ele, se tu demarcar com uma fita 1 metro quadrado e largar esse 1 litro dentro desse 1 metro quadrado, ele vai estar dando a espessura de 1 milímetro. 1 milímetro. Tá, mas e se não for 100% de sólidos? Vamos supor que seja 70% de sólidos. O que significa? Significa que, se o produto é 100% de sólidos, o componente A, que é a resina, ele vai curar, ele vai secar com o catalisador. 100% pela indução do catalisador. Já um produto que é 70% de sólidos, o que acontece? Ele vai secar 70% com o catalisador e 30% ele vai evaporar solvente da resina. Então, quando acontece isso, que ele dá aquela evaporada, ele dá uma diminuída na espessura no piso. Então, se o produto 100% de sólidos, você colocando em 1 metro quadrado dá 1 milímetros, se tu colocasse um produto 70% de sólidos, na hora ele ficaria 1 milímetro. Mas conforme vai evaporando o solvente para ele secar, ele vai abaixando. Então, ele vai lá para 900, 850 microns. Ok?
Explicado essa parte, tá? Então agora nós vamos fazer o passo a passo do cálculo no piso que a gente fez anteriormente ali, que a gente deu a explicação. Vamos lá, etapa 1. Litros por metro quadrado. Então nós dividimos o volume total utilizado pela área total coberta. Ou seja, 4 litros, ele faz 13 metros quadrados, 2 demão. Se eu pegar esses 4 litros e aplicar numa demão só, ele vai dar 26 metros quadrados, porém vai dar uma espessura mais baixa. Nesses mesmos 26 metros quadrados, eu vou ter que abrir outro galão e aplicar a segunda demão, que vai dar mais 26 metros quadrados. Aí eu estou aumentando a espessura. Eu estou aumentando a espessura e estou aumentando a quantidade de produto na mesma metragem quadrada. Mas no final das contas, para mim atingir aquela espessura, tá? Foi 1 galão e somando esse 1 galão deu 13 metros quadrados. E o resultado é 0,307 litros aplicado em cada metro quadrado. Então, 4 litros do produto em 13 metros quadrados vai gastar 307 ml por metro quadrado, ok? E a conversão em micras. Então, nós multiplicamos o consumo de litro por metro quadrado pela escala de 1000 micras, que significa 0,307 vezes 1000, que dá um resultado de uma espessura de 307,1, ou seja, 307 micras. Então aí a gente obteve a espessura média exata da película aplicada no piso. Certo? Então qual foi a espessura final atingida? 307,1, aproximadamente 0,3 milímetro. Então, com esse cálculo, provamos que a aplicação de 4 litros para 13 metros quadrados garante uma película seladora de 300 a 310 micras no concreto, ideal para ancorar as camadas de acabamento epóxi. Ok, pessoal? Isso aí é regra? Não é regra, tá? Não é regra. O que acontece? Varia de piso para piso. Isso é um plano de pintura que precisa ser observado. Tipo, vamos supor, esse piso que a gente fez era um piso polido. Mas vai que é um piso mais áspero, que tem mais buraco, mais furo, mais imperfeições. Então vai consumir mais produto. E ao consumir mais produto, vai aumentar a camada. Então, para o plano de pintura, é necessário sempre tu observar, tá? Fazer um plano de pintura levando em consideração o aspecto do piso. É um piso polido? É um piso áspero? Certo? É aí que tem que se levar isso em consideração. Beleza, pessoal? Então, o que a gente faz? O que a gente viu até agora? Que, antes de fazer a aplicação, que é o lança-chama funcionando. Por quê? Tinha panos. Só que como venceu o prazo das 48 horas de cura, nós ia ter que lixar o piso. Teve casos aí que a gente aplicou primer 600 metros. No primeiro dia, no segundo dia aplicamos 400. E aí, gostou dessa aula? Olha só, esse conteúdo que você acabou de assistir de graça faz parte do meu treinamento completo de autonivelante epóxi industrial, avaliado em R$ 1.500. Eu estou liberando essas aulas aqui no YouTube gratuitamente, porque meu objetivo é ajudar quem quer se qualificar a entender de verdade desse mercado. Então, se você tiver paciência, toda semana sai aula nova, de graça, aqui no canal. Então, não perca tempo e já se inscreve. Mas para você que tem pressa em aprender e quer algo a mais, além de só aprender a dominar as técnicas, clica no link aqui abaixo para acelerar o seu aprendizado. Comprando o curso completo hoje, além de assistir às mais de 22 horas de conteúdos de uma vez só, direto do seu celular e sem anúncios, você ganha certificado de especialista, planilhas de consumo e o meu suporte VIP, direto no WhatsApp, para tirar dúvidas na hora da obra. Além disso, dominando o autonivelante, você faz pinturas epóxi e autonivelante uretano por intuição. Tudo isso por R$ 997. E para quem é esse treinamento completo com suporte? Vamos lá!
Serve para o pintor tradicional, aquele que quer parar de brigar por preço de diária e quer faturar alto com os pisos industriais. Para quem quer abrir a própria empresa ou empreitar e precisa de segurança técnica para dar garantia ao cliente. Para o profissional que quer propor parcerias lucrativas com construtoras, engenheiros, arquitetos, amigos. E também para você que é dono de comércio, oficina ou que pretende fazer na sua própria residência ou no seu próprio piso, economizando milhares de reais em mão de obra e aplicando com a certeza de que vai dar certo, porque eu vou estar te dando suporte. Então, quer saber mais? Clica aqui embaixo na descrição desse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nenhuma notificação do YouTube.